repreendemos nesta noite, Pai, toda derrota, todo fracasso espiritual, Senhor. Nós repreendemos nesta noite, Pai da glória, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor. Cobre-nos com teu sangue, meu Deus. Cobre-nos com teu sangue, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. Oh, glorificado, oh, exaltado, Deus de graça, Deus de poder e glória. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Poder aceitar, meus irmãos? Vamos ler aqui uma palavra. Poder aceitar, irmãos? Livro de Marcos, pastor. Marcos, capítulo 1. Marcos 1, versículo 40. Meus irmãos, nós vamos ler aqui uma palavra de um leproso que não aceitou a derrota. Um leproso que está dando um baile em muito crente. Um leproso que está dando um baile em muitos que vão na igreja. Um leproso que está dando baile em muitos que levam o nome de cristão e para com qualquer besteira. Marcos 1:40, aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres bem, podes limpar-me. Versículo 41, vamos ler todos nós o 41. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse-lhe: quero ser limpo. Versículo 42, lemos: e tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. 43, igreja. E advertiu severamente, logo o despediu. 44. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. 45. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas, a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugar desertos, de todas as partes iam ter com ele. Amém? Irmãos, vamos ver aqui uma coisa. O que esse homem aqui era? Ele era o quê? Leproso. O leproso não tinha vez na sociedade. O leproso não tinha vez na sociedade. Ele era um desprezado. Mas ele não aceitou a derrota. Ele não aceitou a derrota. Tem muito cristão que está aceitando a derrota, se escondendo debaixo da cama e deixando de fazer a obra. Nós não podemos, pastor, ali aceitar a derrota. Não podemos aceitar a derrota em hipótese alguma. Seja financeira, seja conjugal, seja espiritual, seja profissional. Nós não deveremos aceitar derrota. Devemos, às vezes acontece, às vezes vem, mas nós não deveremos se prostrar. Prostrar-se diante de Deus. Prostrar-se diante de Deus, porque Ele é o ajudador. Mas se a derrota vir no teu encalço, meu irmão, que Deus o livre, não devemos baixar a cabeça. Olha para esse texto aqui, pelo menos pessoalmente aberto aqui, vamos ver aqui, a cura do leproso. Aproximando-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Ele era um leproso, uma vida toda derrotada. Primeiro, um leproso não tinha, era como se fosse um indigente. Eu estava agora no serviço há pouco, eu estou com a roupa do serviço ainda, e agora as pessoas falam assim: você ainda vai para a igreja ainda? Eu falei: vou. Irei sim, e com prazer. Eu sirvo a Deus, não é amarrar aquele carrega um jumento, um trator nas costas, não. Sirvo a Deus de bel prazer. Irmão, tem gente que serve a Deus amarrado, parece que tem um trator nas costas, parece que carrega um jumento nas costas de má vontade, parece que o cara está chupando limão. Não, eu sirvo a Deus de boa vontade, com bel prazer, vou com gosto, vou sujo, vou maltrapilho, mas irei no nome do Senhor. Sabe por quê, pastoria? Porque esse bom Deus que tem me dado saúde, 48 anos, não sinto uma dor nem na unha, para a glória de Deus.
Quando eu olho nesse texto aqui, irmão, o leproso aqui, irmão, ele não aceitou a derrota. Não aceitou. Nós não devemos aceitar derrota espiritual, conjugal, financeira, em nenhuma área de nossas vidas, não. Às vezes acontece, às vezes vem, às vezes aparece, mas nós não deveremos prostrar-se. Só diante do Senhor, só diante de Deus. Foi o que o leproso fez aqui, ajuda o pai aqui. Foi o que o leproso fez aqui. Ele não se prostrou. Irmãos, ele não aceita. Ele não aceita. Ele não aceita. Não aceita. A Bíblia diz que aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo de joelhos diante dele, lhe disse: se queres, bem pode limpar-me, Senhor. Obrigado, meu irmão. Cristão que aceita derrota, ele é derrotado mais fácil. Seja financeiro, seja conjugal, seja espiritual, é com facilidade. Pastor, eu estou passando uma luta dessa qualidade. Vai baixar a cabeça, meu irmão? Tem que lutar, confiar em Deus e dizer: Senhor, eu quero a tua ajuda. Pedir socorro a Deus, lutar no nome do Senhor, não se prostrar. Irmãos, aqui o leproso tinha um problema. O leproso era considerado um indigente, era considerado um desprezível da sociedade, era considerado um Zé Ninguém, um Zé à esquerda. Mas ele não se prostrou, a não ser diante do Senhor. Está o texto aí. E quem se prostra, pastor, diante do Senhor, Deus o exalta. Está o texto aí. Ele chega leproso diante de nosso Senhor Jesus Cristo com a lepra, se prostra perante o Senhor, se humilha perante o Senhor, Deus exalta. Eu tiro, irmãos, que às vezes nós que trabalhamos em empresas, a gente fica preocupado de chegar um minuto atrasado. Um minuto atrasado nós ficamos preocupados, mas nós não se preocupamos de congregar, nós não se preocupamos de chegar cedo no culto, nós não se preocupamos de ir à igreja cedo, nós não se preocupamos de estar na casa do Senhor mais cedo, nós não se preocupamos de ser mais obediente ao Senhor, nós não se preocupamos de sermos mais responsáveis com as coisas do Senhor. Não que os irmãos não tem com sobra, eu estou usando uma linguagem. Que o ser humano tem mais medo do patrão macho, homem, carnal, perecível, de que é Deus. O homem tem mais medo do patrão terreno, pecador, cheio de imundícia e de defeito, às vezes até de roubaria, mas não tem medo dos castigos, não tem medo do camarão, não tem medo de Deus. Tem medo do homem lá, que é o dono da empresa, chegar atrasado e não vai embora, mas não tem medo do Senhor. Não estou dizendo que nós temos que obedecer patrão, porque o empregado que não obedece o patrão, ele está contra a palavra de Deus. O empregado que desobedece a palavra, que não obedece o patrão, está contra a palavra de Deus. Aleluia. E aqui, meus irmãos, o leproso aqui, ele se prostra diante do Senhor. Ainda diz mais aqui: pondo-se de joelho diante dele, dizia: se queres, bem pode limpar-me. Ele não aceita o seu estado de miserabilidade física. É o que o Senhor está dizendo nessa noite. Não aceites a situação que tu estás vivendo, meu irmão. Seja espiritual, seja conjugal. Se você aceitar, você vai perder a bênção. Ah, eu não gosto daquela igreja. Vai para outra, pô. Vai para outra, não pode ficar parado. Cristão parado é derrota espiritual na certa. Cristão parado na fé é derrota espiritual na certa. Ah, evangelista, eu vou orar em casa. Não é nada, pô. Se na igreja tu não ora em casa, não é nada. Em casa tem a novela, tem o futebol do Corinthians, do Palmeiras. Em casa tem o futebol, em casa tem a novela mexicana, aquela que faz a mulherada chorar, algumas mulheres chorar, e até alguns machos, desculpa. Não, meu irmão. Então nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar, meu pastor. Aleluia. O leproso aqui tinha um problemão, mas ele não aceitou a derrota. Você vai aceitar a derrota? Nem pensar, meu irmão. Vai ouvir cristão, pessoa desanimada, desmotivada? Não ouça. Cristão desmotivado é uma coisa terrível. Cristão desanimado desmotiva outrem. Então, eu quero dizer essa noite, meus irmãos, não desovida a cristão desanimado. Cristão que não tem força nem para morrer, meu irmão. Nem para morrer tem mais força. Então, desanimado que está. Você vai estar ouvindo a pessoa dessa? Não. Nem pensar. Se inspire na palavra de Deus, porque ela é o fortalecimento para o cristão que está derrotado na fé, para aquele irmão que está fraco na fé, dizendo: evangelista, eu estou fraco na fé, eu estou com uma porrada de problema.
Eu estou com muitos problemas, mas eu vou ficar debaixo da cama prostrado, nem pensar. Porque se eu soubesse que se eu ficar debaixo da cama prostrado, iria resolver meus problemas, eu dormiria debaixo da cama todo dia. Mas eu sei que para vencer temos que lutar. Foi o que o leproso fez aqui. Ele está com problema, é indigente, é inaceitável pela sociedade, mas ele foi procurar alguém para resolver o seu problema. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Por que ele foi curado? Por que o leproso foi curado? Porque ele não aceitou. Ele não aceitou a derrota. E tem muitos cristãos que estão aceitando a derrota, principalmente espiritual. É noite de nós despertarmos e não aceitarmos, não concordarmos com a derrota espiritual. Porque se nós aceitarmos, é um passo para a cova e perder a salvação. Não devemos e nem deveremos aceitar as derrotas espirituais, meus irmãos. Porque é o primeiro passo para se arrebentar a família, é o primeiro passo para destruir a família, é o primeiro passo para destruir tudo, meu irmão, na vida da gente. Por isso que Jesus disse: buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quer o acréscimo de Deus na sua vida, meu irmão? Quer? Então busca o Senhor. Quer o acréscimo de Deus na sua vida? Quer. Então, em primeiro lugar, as coisas do Senhor. Em primeiro lugar, as coisas de Deus. Você pode dizer: evangelista, eu estou cheio de dinheiro, não preciso de buscar Deus. Amém? Mas dinheiro é perecível, bens financeiros é perecível. O que não pode perecer em nossas vidas é o espiritual. O espiritual nós não podemos deixar. E nem irmos, meus irmãos, com gente desanimada, como eu falei no princípio. Porque se você der ouvido pessoas desanimadas, irmão, você vai para um buraco junto com aquela pessoa. Você vai cair junto com aquela pessoa. Você vai morrer junto com aquela pessoa. Porque um cego e outro cego, ambos cairão no mesmo buraco, irmão. Você chega aqui, pastor, e vê um pastor aqui magro, careca, desanimado, morrendo. Tu morre junto, meu irmão. Que é isso? Que é isso, rapaz? Você vai para cá do Senhor, ver o pastor, parece que já morreu há 300 anos, não. Você tem que chegar aqui, ver um pastor cheio do Espírito Santo, para você chegar morto e sair vivo no nome de Jesus. Aleluia! Glória ao Espírito Santo do Senhor. O versículo 42 diz assim, pastor Lê, por gentileza, pode ler o 42, pastor Lê, enquanto eu tomo esse gole de água, meu irmão. E tendo ele dito isso, e logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Limpo, vitória. Ele ficou limpíssimo, limpo, porque ele chegou derrotado. Mas ele não aceitou a derrota. É o que estou fazendo aqui. Você que é empresário, você que tem emprego, você que tem empresa, você que está com a vida bagunçada e está aceitando a derrota de braços cruzados, meu irmão, minha irmã, não dá. O leproso aqui não aceitou a derrota. Ele não aceitou. Eu não concordo. Se você concordar com a sua vida espiritual, como você está, como nós estamos, não. A vaca vai para o brejo. Nós não devemos aceitar: eu tenho que ser mais cristão, eu tenho que buscar mais, eu tenho que ser mais responsável, eu tenho que ser mais cristão, eu tenho que buscar mais, eu tenho que conhecer mais a palavra, eu tenho que orar mais, eu tenho que consagrar mais, eu tenho que ser mais dedicado. Sabe por quê, irmão? Porque isso, nós vivemos dia após dia, é um dia após o outro. E a lição do leproso aqui, pastor ali, irmãos, é que ele não aceitou a derrota. Ele estava derrotado, leproso, porque a lepra forte, ela fede, a lepra ela coça, a lepra tem nhaca, a lepra tem tudo que não presta. Ele tinha tudo isso. Mas ele ficou de braço cruzado, dona Vânia, assim? Ele ficou igualmente eu aqui, igualmente uma anta, amarrado? Não, ele foi para cima. É o que o Senhor está dizendo nessa noite para aquele cristão que morreu há 200 anos na fé e vai ficar encostado na fé. Nem pensar, meu irmão. Nem pensar, irmão. Se a Deus 10, 20, 30, 40 anos, 10 anos, 20 anos, 40 anos, e no final da vida perder a salvação, nem pensar, meu irmão. Porque a gente ser fiel até a morte, até o fim. Se a Deus 10 anos, 30, 20, 14, 5, 10, e no final perder a bênção, nem pensar, meu irmão. Nem pensar, porque a bênção está lá no final, não no começo, é no final. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor.
Versículo 44 diz assim: disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Ou seja, Jesus arremetou ele para Moisés, ou seja, para os sacerdotes mosaicos de Moisés, o sacerdote que conhecia a lei mosaica, o sacerdote que fazia a avaliação se a pessoa ainda estava com a lepra, e dava o veredito, e dava aquele que o médico passa lá, dava a alta médica, dava alta, pode estar liberado, está curado. Se não tivesse curado, receitava, você vai ficar mais 7 dias fora do arraial, vai ficar ali na espera para ficar purificado da lepra. Então, meu irmão, Jesus foi lá e mandou, ele vai lá e mostra aos sacerdotes. O sacerdote irá avaliar. E o que acontece, meu irmão? Mas quando você lê o 45 aqui, dona Radassa, irmãos, olha o 45 que diz aqui, ó. Mas tendo ele saído, começou a pregoar. O camarada virou pregador, pastor Elias. O leproso começou a pregoar, meu irmão. Irmãos, ele chegou com a vida derrotada, mas ele não aceitou a derrota. É o que eu estou querendo dizer nessa noite pelo Espírito do Senhor. Irmão, irmã, não aceite, não aceitemos, não concordemos, não compartilhemos com a derrota, não aceitemos, não devemos aceitar. Sabe por quê? Porque se nós aceitarmos a derrota, a gente será derrotado, seja em área espiritual, em qualquer área da nossa vida. Não aceito, não concordo, vai pôr para cima, vou lutar, vou guerrear, vou pelejar, dê o que der, eu vou lutar. É isso que o Senhor quer. Por isso que Jesus diz no Novo Testamento, diz assim, ó: e no mundo tereis aflições, mas tem o que, irmã Vânia? Fala mais alto, filha. Bom ano. Jesus não mandou um cristão ser morrendo não, meu irmão. Ele mandou o cristão ser animado. Te anima, rapaz. Te acorda, rapaz. Não aceita isso. Vai para cima. Jesus mandou ser animado, ser guerreiro, ser guerreira. É o que você e eu deveremos fazer em nossas vidas. Sermos lutadores. Continuamos lutando. Embora que você escuta todo dia, não vai dar certo, não vai dar certo, deixa não dar certo, mas que eu vou lutar, eu vou lutar. Nós vamos lutar, pastor. Nós vamos lutar, sabe por quê? Porque a nossa família depende espiritualmente do nosso fortalecimento. A nossa família olha para nós em casa se nós somos fracos na fé, ou derrotados na fé, ou frajudas na fé. A nossa família quer o quê? Que nós cristãos em casa sejamos líderes e líderes valentes, meus irmãos. Valente. Então nessa noite, irmão, você, irmão em casa que é cristão, deixe de ser um cristão mole, fraco, desanimado, vai ser um cristão líder na sua casa, na sua família. Sejamos cristãos líderes em nossa casa, cristãos que olhemos e vemos, se inspiremos, aleluia. Porque a nossa mulher, meu irmão, a nossa família, nossos filhos, olha para nós e vê nós um cristão. O meu pai é um fraco na fé. O meu pai, irmão, a pessoa vai ficar fraco na fé, meu irmão, porque olha para o próprio pai, meu irmão, e vê o pai é um pai derrotado. A mulher olha para o marido e vê o marido derrotado na fé, ou vice-versa. O marido olha para a mulher e vê a mulher derrotada na fé. Deus gosta do negócio desse? Deus não gosta não. Deus quer que o marido, a mulher, o esposo, os filhos sejam abençoados e fortalecidos na fé. E nós não devemos aceitar a derrota. Não devemos aceitar a derrota em hipótese alguma, meus irmãos. Aleluia! Em hipótese alguma. Às vezes devemos passar por alguns casos de derrota, mas não aceitar ela. Eu acho que eu vou ficar debaixo da cama. Acho que eu vou ficar debaixo de 70 cobertas. Eu acho que eu vou me esconder dentro do banheiro. Não vou mais para a igreja. O que é isso, meu irmão? Aí é que a vaca vai comer, é que tu vai correr mesmo, meu irmão. Aí tu vai cooperar na fé mesmo, meu irmão. Aleluia, se fizer isso. O leproso aqui não aceitou a derrota, irmã Radassa. O leproso estava com um problemaço na vida, ele estava ferrado na vida, ele não aceitou. Então não aceite a derrota. O leproso não aceitou e foi para cima. Deus quer que nós sejamos lutadores. Deus quer que nós lutemos. Deus quer que nós lutemos, meus irmãos, incansavelmente, pastor Elias, incansavelmente. Não vou dar nomes, mas ali no Romano, uma certa irmã
chegou para mim alguns anos atrás e falou assim: pastor Leandro, está vendo meu esposo? Grande ovelha de uma certa igreja. Rapaz, eu não confio mais na crença dele não. Olha o que a mulher falou para mim, meu irmão. Pastor, eu não acredito mais na crença do meu marido não. Ele não transmite mais confiança espiritual. Olha que ponto chegou, meu irmão. E já vi também esposo falar de esposa para mim, que a esposa dele não inspirava mais ele na fé, porque estava só na queda, só caindo, só caindo, só caindo. Olha só, meu irmão. Ao ponto da família não pôr mais fé na crença do marido ou vice-versa. É uma derrota, meu irmão. Então nessa noite é noite de mudar a história do cativeiro na fé, não aceitando derrota. Não aceitando derrota. O leproso aqui, ele tinha tudo, era derrotado, mas ele não aceitou. E quem que ele procura aqui, irmão pastor Elias? A Jesus Cristo. E quem procura Jesus Cristo em primeiro lugar, a Bíblia diz, irmãos, que a bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e esse tal jamais será envergonhado. Confiamos às vezes no homem, pastor Eli, irmãos, e ficamos frustrados. Confiamos nos seres humanos e somos traídos, somos frustrados, ficamos envergonhados. Mas quando nós ponhamos a nossa confiança no Senhor, meu irmão, aí a gente é vitorioso, meu irmão. Quando nós colocamos a confiança no Senhor, nós seremos vitoriosos, vencedores. Então aqui, irmão, o leproso aqui, meu irmão, e se tu ler o 45 comigo, irmão, tu vai descobrir o segredo. O 45 diz o seguinte: mas tendo ele saído, começou a pregar. Jesus disse: rapaz, tu vai, não fala nada para ninguém, não obedeceu a Cristo. Saiu pregando igualmente uma máquina. Saiu evangelizando, pregando. Olha o que diz aqui: e começou a pregar muitas coisas e a divulgar o que aconteceu, de sorte que Jesus não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, de todas as partes iam ter com ele. Ou seja, o leproso começou a ganhar tanta gente, muitas pessoas se converteram por causa do leproso, por causa do testemunho que ele era leproso, e Jesus, por causa do leproso, não podia entrar mais publicamente, por causa de tão grande era a multidão. Olha só o que aconteceu aqui, o resultado. Por causa da cura de um homem, Jesus criou muitas almas. Muitas almas foram ao encontro dele por causa desse homem aqui, desse leproso. Mas eu pergunto para os irmãos: se esse leproso tivesse ficado debaixo da cama, como tem muitos cristãos no dia de hoje, por confiar no dinheiro, por confiar em bens financeiros, por confiar em posses, se o cristão não tiver cuidado de posses, é bênção, mas se o cristão não tiver cuidado com as posses leva ele para o fracasso espiritual. Sabe o que aconteceu aqui, meu irmão? Se o leproso não tivesse procurado a Cristo, tinha sido curado com a rabaça? Ele tinha sido curado, pastor Elias? Ele tinha continuado sendo derrotado, meu irmão. Se ele tivesse confiado, se ele tivesse não procurado a Cristo, hoje nós não estaríamos falando bem dele. Nós estamos falando bem dele hoje porque ele procurou a Cristo. É o que o cristão derrotado na fé, é o que o cristão derrotado em todas as áreas tem que fazer. É o que nós devemos fazer, não derrotados ou derrotados. Procurar a Cristo e procurar agradá-lo, procurar servi-lo. Não de má vontade, que parece que está chupando limão azedo. Que tem cristão que você vai ver, os pés está chupando limão, de má vontade. Parece que está chupando limão com pimenta. Não, o cristão tem que seguir a Deus de bom coração, de bel prazer, alegre, feliz, pulando com o pé só, dando glória, aleluia, pisando no pé dos irmãos que estão dormindo. Em nome de Jesus. Então, nessa noite, meus irmãos, a palavra é: não devemos aceitar, concordar, compactuar com derrotas, de hipótese alguma. O leproso foi vitorioso, porque ele não se prostrou. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, irmãos. Pastor Elias faz a oração final da bênção apostólica e nós vamos para casa nessa quinta-feira abençoada. Agora, domingo, se Deus quiser, nós estaremos aqui novamente. Hoje é quinta-feira estaremos aqui, se Deus quiser. Hoje é 13 de julho, quinta-feira. Então, no domingão abençoado, estaremos aqui no culto da família. Amém. Para casa tomar o café.
tomar aquele café essa na porta. Né? E agradecer, papai querido, pelo café. Pai amado, Pai Santo, meu Deus, muito obrigado, Pai Santo, Pai querido, por este culto abençoado, Pai. Este culto de vitória, de bênção, de aleluia. Este culto que foi pregoado a tua palavra, Pai querido, o culto de milagre. Olha, Pai, o culto de cura divina, Pai. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. O amor de Deus, Pai, a luz e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós. Todos digam amém. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe a todos.